Entendo que esse projeto é um projeto muito importante, né, principalmente por dar a oportunidade de a gente trabalhar aqui com pessoas de toda a parte do Brasil, né, então isso é bem interessante, bastante proveitoso também. E não só com os alunos, né, que têm esse perfil de ocupar aqui diversas regiões do país, mas também com os professores. Nossa equipe ela está sendo reorganizada. A aula de hoje ela vai contar com menos professores, mas está havendo uma reorganização do projeto para que a gente possa reorganizar não só os professores, mas também os alunos, no intuito de manter o projeto. Mas para isso vocês precisam continuar aqui conosco e demonstrarem aí, né, a importância desse projeto para que a gente tenha continuidade e saiba que, de fato, está se atingindo o objetivo que é levar uma educação aí gratuita, de maneira voluntária, a vocês, especialmente aqueles que não estão tendo aula presencial agora por conta da pandemia, tá? Hoje a gente vai trabalhar com introdução. Nas nossas últimas aulas, a gente já falou a respeito, né? Desde o nosso primeiro encontro, fazer aqui uma retomada geral. Falamos aí sobre o tipo textual, falamos sobre a estrutura mínima do texto, a composição dos parágrafos, como que deve ser a composição propriamente dos parágrafos. Falamos também sobre as competências, né? Como elas devem ser avaliadas em relação à escrita. E hoje a gente vai falar um pouco sobre introdução de maneira específica, tá? Principalmente voltado aí a elementos como a tese e elementos relacionados a início da introdução. Isso por quê? Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de sair do papel em branco, né? Da folha em branco, de ir além dessa folha em branco e começar a escrever propriamente o texto. Por conta disso, é, por conta disso, existem algumas estratégias que ajudam o candidato a superar essa folha em branco. Fazer e conhecer diferentes tipos de introdução ajuda você a selecionar uma que seja mais adequada para o tema e também uma que seja mais adequada em relação a, ao seu modo de escrever. Existe aí, né, uma série de formas de começar um texto dissertativo, dentre elas, algumas que são consideradas mais fáceis, algumas clichês, outras que são mais elaboradas. O importante é que vocês entendam que, primeiro, a estrutura textual, ela é uma estrutura mínima, então você pode fazer uma introdução de maneira mais elaborada, ou você pode fazer uma introdução de maneira menos elaborada. O que você não pode fazer é deixar de cumprir com algumas partes que são obrigatórias, com algumas partes que vão principalmente ajudar o corretor a ver o seu texto de maneira progressiva, né? Observando que o seu texto ele tem aí uma ideia de continuidade, uma ideia de progressão, de avanço. Então, por conta disso, independente de você fazer uma introdução de maneira mais elaborada ou menos elaborada, o que importa, de fato, é você conseguir dar conta dos elementos que são ali disponibilizados. E eu estou falando dessa questão de fazer mais elaborada, porque às vezes a grande dificuldade de sair da folha em branco é justamente isso. Pessoas que se cobram exageradamente em relação a como começar o seu texto, a como escrever, elas acabam criando essa dificuldade de sair da folha em branco porque quer começar com alguma coisa fenomenal. E aí eu quero que vocês tenham em mente que o importante não é começar com algo fenomenal. Claro, a introdução, ela é a porta de entrada para o seu texto, né? É como você chegar e observar aí o exterior do seu texto. O exterior de uma casa diz muito sobre uma casa, como que ela é mantida, quais os cuidados que se tem em relação a ela e qual a dedicação que se coloca ali naquela casa. Na redação, algo muito parecido. A introdução ela serve para isso, para que o seu texto possa ser aí lido e que você conquiste
entre aspas, né? Conquiste aí o corretor a partir de uma abordagem que seja interessante. Mas não se cobre tanto em relação a como fazer essa abordagem, porque lembre das partes que tem que ter. Isso é mais importante do que a maneira como você vai fazer em si. Por que isso? Porque a gente tem, dentre essas diversas formas de fazer uma introdução, de sair do papel em branco, tem algumas que são mais recorrentes, que são mais comuns de serem utilizadas, mas elas dependem muito do seu repertório. De nada adianta eu dizer aqui, o bom é você fazer uma introdução que traga uma alusão filosófica. Quer dizer, você vai para lá para fazer a prova do Enem e você tem um filósofo em mente. E aquele filósofo justamente não serve para a abordagem em relação ao tema que você está trabalhando naquele momento, que foi o tema que foi solicitado. E isso gera nas pessoas uma ansiedade muito grande, porque quer fazer de uma maneira que seja, digamos assim, que chame a atenção. Claro que eu não vou dizer que a introdução por uma alusão, a introdução por uma alusão histórica, uma introdução por uma alusão filosófica, ela não gera essa conquista, ela gera muito mais do que se você faz só uma mera declaração, tá? Mas, assim como quem faz uma declaração e quem faz uma alusão, tem uma pontuação aí muito parecida no sentido da estrutura textual, porque está dando conta de parte do texto. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês fiquem aí bastante esclarecido para começo aí na nossa conversa. Quando a gente fala de introdução, existe uma série de formas de fazer introdução, porém, o que você precisa lembrar é o que eu preciso de fato ter na introdução. Aí a gente vai dar uma relembrada a respeito disso, em relação às partes propriamente que compõem a introdução. Como é que eu vou fazer uma introdução? Quando eu digo fazer uma introdução, subentende-se que você já fez um outro procedimento que é anterior, que é a análise temática. Quando você vai fazer a introdução, supõe-se que você já tenha feito um plano de texto, que você já tenha preparado, né, um esquema de texto de como que você vai se posicionar, de quais serão os seus argumentos, de como você entende o tema. É importante que vocês, primeiro, elaborem esse esquema textual, né? Algumas pessoas chamam aí de brainstorm, de chuva de ideias, que você, primeiro, esquematize propriamente o seu texto, para depois você começar a pensar em como que você vai elaborar. Por que que você precisa fazer isso? Gente, quem já pega o tema e já imediatamente começa a escrever o texto, corre sérios riscos. Primeiro risco, de fazer um tangenciamento temático. Segundo risco, de você acabar escrevendo sobre algo que não seria tão importante hierarquicamente no campo dos argumentos. E outra coisa que é muito pior é você lembrar de elementos que você poderia ter utilizado quando você já escreveu o parágrafo e muitas vezes perder tempo para reelaborar esse parágrafo, porque você lembrou de uma coisa que seria interessante utilizar, mas você não tinha colocado, tá? Então, quando você vai fazer a introdução, você antes já tem que ter esse seu planejamento textual prévio, em que você consiga ali visualmente perceber as outras partes do texto. Não adianta ter no projeto de texto só os argumentos. Você precisa perceber seu texto como todo quando você faz o seu planejamento. A gente já falou, inclusive, sobre isso aqui. O planejamento, ele é a primeira etapa em relação à sua estrutura textual. Você analisa o tema, determina as palavras-chave, determina a problemática que há no tema, determina argumentos relacionados ao tema e depois você lê o texto de apoio para ver se você está, de fato, seguindo o caminho que foi considerado como um caminho adequado para a abordagem desses argumentos. Então, é importante que isso seja dito, porque você não deve, de maneira alguma, ignorar o texto de apoio, nem fazer uma leitura aí desatenta desse material que foi dado, tá? Esse material que foi dado, ele é um material de esclarecimento, um material para que você perceba a linha argumentativa que deve seguir. E, com isso,
faça seu texto aí com uma abordagem que é esperada, não tangenciando o tema. Lembrando que há uma diferença entre assunto, tema e tese. A gente também já falou um pouco sobre isso aqui, mas relembrando, tema é a frase como um todo que é dada ao candidato. Assunto é o elemento sobre o qual você vai falar diretamente. E tese é o posicionamento que você tem em relação ao assunto. Por exemplo, se a gente trabalha com um tema relacionado à questão da educação à distância, né? Os desafios para a educação à distância no Brasil. Eu tenho isso tudo, é o meu tema, os desafios de educação à distância no Brasil. O meu assunto é falar sobre educação à distância. Esse é o meu alvo de discussão, a educação à distância. Essa educação à distância vai ser discutida em que perspectiva, em que ideia, em que análise, no ponto de vista dos desafios. Que desafios são ou envolvem a educação à distância no Brasil? Esses elementos de resposta a essa pergunta serão os meus elementos argumentativos, que vão compor a minha tese. Então, eu posso dizer que há como desafio a educação à distância no Brasil um elemento relacionado às barreiras que envolvem a questão da transmissão de sinal de internet em várias cidades do Brasil. A limitação física que esse sinal de internet tem de acesso a alguns lugares aqui no Brasil. Então, esse daí pode ser um ponto argumentativo que tem a ver com o meu posicionamento sobre o tema. Um outro desafio pode ser a ausência de preparação dos profissionais de educação para atuarem nesse espaço, que é o ensino à distância. Então, eu posso usar essas respostas como elementos que vão auxiliar na discussão do meu tema. Então, observe, eu tenho o tema completo, os desafios de educação à distância no Brasil. Depois, eu tenho um assunto sobre o qual eu vou falar, então, meus argumentos, meus repertórios, eles têm que ter alguma relação com ensino à distância, educação à distância. E eu tenho um posicionamento. Eu posso situar nesse posicionamento dois argumentos que vão respaldar a minha argumentação ao longo de todo o texto. Então, eu posso dizer que alguns desafios estão relacionados à questão física da transmissão nas redes de internet, né, a ideia de banda larga, e eu posso falar que um outro desafio é a qualificação profissional, aí principalmente dos educadores, para lidarem com essas ferramentas. Pronto, esses elementos, eles vão compor a minha introdução. Como que ela vai estar composta? Uma introdução, ela tem que atender minimamente a essa estrutura aqui. Então, quando você pensar no seu projeto de texto, pense minimamente nessa estrutura. Como que você vai fazer a abordagem do tema? Que elemento você vai utilizar para abordar o tema? Você pode utilizar uma série de elementos. A introdução, para mim, é a parte do texto que é mais liberal. A introdução, ela aceita que você faça uma declaração, que você faça uma afirmação, faça uma negativa, faça uma suposição, que você possa começar com uma pergunta, que você possa utilizar uma legislação, que você possa trazer um repertório que é uma alusão histórica, que você possa usar indicativos como dados, que você possa fazer uma analogia por meio de um filme ou de uma obra literária ou de uma série, que você possa trazer um trecho de uma música. Então, a introdução, ela é da parte do texto dissertativo, é a parte mais liberal, porque ela quer que você aborde o tema. E para fazer essa abordagem do tema, você vai utilizar recursos diversos. Ah, professor, existe uma forma mais correta de fazer a introdução? Não, não existe. O que você tem que lembrar é qual a composição. É claro que qual o problema de algumas formas de fazer a introdução? Elas ficam muito longas. E aí também já entra uma outra pergunta que é em relação ao tamanho da introdução, né? Se vocês né, não vivenciaram essa época, mas eu, por exemplo, eu me formei na escola no ensino médio em 2003.
Então, em 2003, a ideia de redação era completamente diferente da ideia de redação que eu trabalho hoje, que eu utilizo com os meus alunos. Naquela época, fazer uma introdução era fazer um período ali com 2, 3, 4 linhas, exageradamente. Hoje a gente costuma ver introduções muito mais longas, introduções muito mais elaboradas, introduções que vão aí em torno das 6, 7 linhas. Já vi bons textos com introdução com mais do que 7 linhas. Porque o que caracteriza a construção da introdução não é a quantidade de linhas que você gasta naquele espaço, mas como você utiliza aquele espaço correspondendo ao que a introdução precisa ter. Quando a gente fala aí de correspondendo, é fazendo aquilo que se espera de uma introdução. O que é que se espera ter na introdução? Minimamente abordagem do tema e posicionamento. Mas uma introdução para o Enem, ela não deve ser feita de maneira casual. Ela deve ter um tchan, um toque a mais. Ela deve ter algum elemento a mais que vá chamar a atenção, especialmente do corretor. Um elemento que tem aparecido bastante desde o ano de 2018, nos textos bem avaliados, é o encaminhamento da proposta. Por quê? Porque se a gente pensar, a proposta de intervenção, ela precisa estar atrelada a toda a discussão. A gente falou disso na aula passada, quando a gente trabalhou com os tipos de as competências, né? 4 e 5. Na competência 5, que se avalia a proposta de intervenção, não adianta apenas fazer uma proposta completa com os 5 elementos. É preciso que essa proposta ela leve em consideração também a abordagem argumentativa, o que foi feito ao longo do texto. Quando você faz esse encaminhamento de proposta, isso demonstra ao corretor que você tem a ideia de resolver os problemas que você está discutindo. E essa ideia de resolução dos problemas é muito importante para o Enem, porque todo o tema do Enem, ele é um problema. Ele se baseia em um problema. E o que é que ele quer? Ele quer que você tente, na medida do possível, resolver esse problema. Que você tente esclarecer as causas desse problema, que você tente mostrar como esse problema acontece, por que ele acontece, quais são as bases relacionadas a esse problema. Então, fazer um encaminhamento de proposta é algo novo, muitos alunos ainda têm dúvida como fazer. Hoje eu vou tentar mostrar um pouco a vocês aqui isso aplicado, tá? Em um texto que é um texto de um professor de redação de uma plataforma que eu gosto bastante, e ele disponibilizou um modelo de texto do Enem do ano passado, e que a gente consegue observar bem fácil essas 3 partes aparecendo. Então, eu vou mostrar aqui o texto para que vocês possam perceber esse elemento, principalmente o encaminhamento de proposta, que é um elemento novo, mas que tem aparecido bastante, recorrentemente, aí nos textos bem avaliados, tá? Vou falar um pouquinho de como fazer essa abordagem por outras esferas. Deixa eu responder aqui, o Rian dá um exemplo de como seria esse encaminhamento. Vou fazer isso, tá? Daqui a pouquinho eu mostro a vocês. Em relação à abordagem do tema, como eu disse, a introdução ela é bastante liberal, permitindo que você faça a abordagem do tema de diversas formas. E diversas formas mesmo, galera. Desde um elemento bobo que você acha que tem, que não deveria ser utilizado ou que não serve, até um elemento mais rebuscado. Né? Quando a gente fala assim, poxa, eu assisti uma série. O que é que essa série tem que poderia ser usado em redação? Às vezes a série não precisa girar em torno daquele elemento em si, mas ele discute em algum momento aquele elemento, ele discute em alguma situação aquela passagem, em alguma situação a gente consegue atrelar o que tem na série e o tema. E eu vejo que muitos alunos não fazem isso porque tem medo da construção ficar muito vaga, tá? E aí eu já quero dizer a vocês, a construção, ela precisa relacionar o elemento e o tema. Se você conseguir fazer essas duas coisas, você vai conseguir fazer uma boa abordagem do tema.
Por exemplo, digamos que eu estou falando com um tema sobre a importância da leitura. Eu quero utilizar como abordagem temática a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Em Vidas Secas, fala da importância da leitura? Fala indiretamente. Por quê? Porque o foco principal de discussão do livro, da obra, é a questão da migração, da saída do sertão, né? A mudança que é feita, o sofrimento dessas pessoas que viviam a situação de seca. Então, o foco do Graciliano não é necessariamente sobre a leitura, sobre a importância da leitura, sobre a alfabetização. O foco temático é a discussão sobre a migração, sobre a seca. Mas eu tenho passagens, diversas passagens na obra, que fazem referência a como Fabiano, principalmente, o protagonista, como ele, por não ter um conhecimento letrado, né, mais do que alfabetizado, letrado, ele se limita a ser, por exemplo, monossilábico, ele se limita a não dar nome aos seus filhos, ele não consegue estabelecer uma boa comunicação oral, e por isso ações como o fato dele ser preso acontecem. Então, eu posso relacionar a importância da leitura como abordagem temática, desde que eu, ao invés de falar da seca, que é o foco principal do livro, eu foco em falar do elemento que está relacionado ao tema. Então, eu posso começar o meu texto já falando na obra, aspas, Vidas Secas, fecha aspas, do autor Graciliano Ramos, e aí, se eu quiser, né, dar uma considerada maior do modernista, né, Graciliano Ramos, já mostro aí ao meu corretor que eu sei um pouquinho também de literatura e dos períodos literários, ocorre ocorre uma valorização em relação à leitura por meio da ausência desse elemento em personagens como Fabiano. Aí eu faço um link com o meu elemento temático, que é a leitura, e com a obra que eu quero fazer essa citação. Não preciso contar a história de Fabiano, não preciso contar a história do livro, não preciso contar o que acontece. A ideia de trazer uma abordagem temática é fazer uma menção. Essa menção, ela quer justamente unir o elemento que você quer mencionar com o elemento de discussão. E, por conta disso, você vai conseguir dar aí ao corretor um panorama sobre o seu olhar em relação ao elemento que está sendo explorado. Isso serve para qualquer coisa, né? Se a gente estiver falando aí de um filme, de uma série, de uma obra literária, de obras como as obras de arte, as pinturas. As pinturas são riquíssimas para serem citadas em redação. A gente acaba desvalorizando, né? Todo mundo conhece uma pintura famosa, Mona Lisa, O Grito, todo mundo conhece. E como relacionar, como fazer essa relação? Traz aí na introdução, mostra ao corretor que você tem um repertório diversificado. Isso com certeza vai fazer uma grande diferença em relação à sua construção temática, tá? A segunda parte, a tese, eu vou deixar para a gente discutir a tese com um tema que foi o tema da redação da Unesp do ano passado. Eu achei um tema interessantíssimo, não é um tema com cara de Enem, por conta do como ele foi elaborado, mas tem uma análise que é muito legal aqui para você entender de vez o que é uma tese. Antes disso, deixa eu só mostrar algumas formas de fazer a introdução, tá? Dentre as formas mais comuns, tem aí, né, algumas que são queridinhas, algumas que são recorrentes. Vou mostrar algumas delas aqui hoje, tá? A gente tem essa que eu gosto bastante, inclusive surgiu na última aula aí, alguém perguntou a respeito. A introdução por frases nominais. Essa eu gosto bastante porque ela permite que o candidato ele já consiga utilizar elementos diversificados, principalmente quando ele tem muitos elementos, em relação ao tema, e ele não vai ter espaço de discutir tudo, tá? Essa introdução por frases nominais,
ela é legal porque você já consegue trazer uma, você já consegue trazer um panorama amplo sobre o seu tema, né? Sobre o seu olhar em relação ao tema, e você consegue fazer uma retomada. Então, você já mostra ao corretor que você consegue compreender o tema em uma esfera ampla, e, ao mesmo tempo, você consegue ganhar ponto na competência 4, porque você vai utilizar elementos de retomada para que haja aí a continuidade e a progressão textual. Acho isso bem legal. Deixa eu só ver aqui. Ellen pergunta: para usar uma música como repertório, é necessário citar um trecho ou não precisa, desde que explique a relação? Boa pergunta, tá? Não precisa você citar obrigatoriamente um trecho. Se você souber o nome da música, você coloca o nome, o título, entre aspas, e de quem é a música. Se você souber um trecho e quiser achar que esse trecho é relevante para a contextualização, aí sim você traz o trecho da música, mas não é preciso ter o trecho em si, tá? Lembrando que se você for trazer o trecho, você também vai colocar o trecho em aspas. As frases nominais nada mais são do que o quê? Palavras sem verbo. Tá? Frases nominais é justamente isso. A presença de frases por conta de ponto, tem gente que usa ponto, tem gente que usa vírgula. Eu prefiro utilizar o ponto, porque fica sendo uma oração, não fica sendo um período, né? Uma oração, porque não tem verbo. Então, não conta, esses três palavrinhas aqui não vão contar como orações, né? Geralmente a gente diz que temos entre 2 e 3 orações, ou 2 e 3 períodos na introdução, tá? Essas três palavrinhas, elas vão servir para abordar o tema. Você vê aqui, culto à aparência no mundo contemporâneo. Por que que há um culto à aparência? Porque a gente tem dietas, a gente tem plásticas e a gente tem procedimentos estéticos, todos eles relacionados à aparência. E geralmente essa aparência é vista só do ponto de vista de aumentar, por exemplo, a autoestima. Não, é visto como um culto, como algo que é endeusado, como algo que recebe uma atenção aí sobrenatural extrema. Camille pergunta como citar uma pintura. Falamos o que o pintor quer expressar? Depende. Você pode tanto utilizar o que o pintor quer expressar, quanto como que a pintura ela ficou conhecida, né? A Mona Lisa, por exemplo, ela é super conhecida. Primeiro, porque o Da Vinci vai utilizar uma técnica diferente, que é a técnica lá do esfumato, mas ela fica muito mais conhecida por conta do enigma em torno do olhar da Mona Lisa, né? Então a gente pode tanto falar aí de uma mudança advinda com o Renascimento, que faz essa valorização no ser humano e que o Da Vinci vivencia, ou a gente pode falar desse enigma em torno do olhar da Mona Lisa e como isso pode também estar relacionado a outros enigmas da sociedade, por exemplo, fazer um link com esses dois elementos. Outra forma de fazer a introdução, também bastante comum, é a introdução por citação. Essa é bastante rica, aparece bastante nos modelos, especialmente nos textos bem avaliados, né? Eu tenho aqui dois modelos que eu acho interessante, que foram do Enem 2018, né? Com o tema manipulação do comportamento do usuário. Esse é um modelo que eu uso muito, eu acho muito legal esse começo de introdução e vários temas relacionados à tecnologia. Você consegue citar e começar o seu texto desta forma, fica muito bom, fica muito legal. E tem esse outro que é com uma citação direta. Aqui a gente tem uma citação indireta, porque o que o Steve Jobs disse foi: a tecnologia move o mundo, foi esse trecho daqui, só que a pessoa coloca de maneira indireta, sem as aspas, tá? E aí aqui, né? Ei, pô, tá com aspas. Eu peguei o modelo como tá lá, mas não precisava, tá? Apple é o nome de uma empresa. Empresa não leva aspas, tá? E mesmo sendo um nome estrangeiro, não leva aspas. Mas como estava no modelo que foi dado, né? Eu trouxe igual. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aí aqui eu já tenho uma citação direta. Usa as aspas para sinalizar que essa frase específica é do Bourdieu e não minha. Deixa eu ver aqui. Pode repetir qual esse segundo modelo de introdução?
O tipo, por citação, introdução por citação. Pode ser tanto por citação direta, quanto por citação indireta. Direta, quando você traz com aspas, indireta, quando você reescreve, reelabora o que o autor disse. As duas são bem vistas, tá? Não existe isso de que quem cita de maneira direta é mais bem visto do que quem cita indiretamente. Na verdade, se a gente for considerar, toda citação deveria ser indireta, porque as citações, elas, na maioria das vezes, se o autor ele não é brasileiro, ela passa por um processo de tradução. E a tradução em si já faz alteração em relação aos termos. Né? A gente não tem uma tradução literal, exatamente literal. Aqui tem dois modelos de introdução que vocês podem utilizar recorrentemente em seus textos também. Quando eu falo isso, é o quê? É você observar como que o candidato ele fez e levar isso para o seu texto, com suas palavras. Aqui, por exemplo, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, vê que está aqui, né, um aposto a respeito do Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Esse elemento daqui é o elemento que a gente chama de quê? Contextualização. Já tem o tema aqui? Não. Tem algo relacionado ao tema? Claro, tem tecnologia. Tecnologia era um elemento relacionado ao tema. Observe como depois a pessoa vai trazer uma consideração incluindo o tema. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Essa construção, ela é a construção que justamente mostra, especifica que o candidato, ele, analisando o tema, percebeu que, embora o Steve Jobs tenha falado que a tecnologia move o mundo, nem tudo na tecnologia é bom, nem tudo na tecnologia produz coisas boas, né? Tanto que ele começa com um conectivo de oposição, né? Com uma conjunção de oposição, com tudo. E aí depois vai fazer um posicionamento nesse sentido. Esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Aqui, a pessoa fez o quê? Ela determinou quem produz essa manipulação do comportamento utilizando o controle de dados. Aqui ela mostra que essa manipulação ela é feita, é exercida pelas empresas e que ela tem uma função específica, potencializar a notoriedade dos produtos. Em que meio, né? Em que espaço o meio virtual. E depois faz aqui, né? Uma ideia de tese. Sob essa ótica, esse cenário desrespeita. Essa palavra, gente, desrespeita, é a opinião dela. É justamente nessa palavra daqui que a gente pode dizer que há tese. Esse texto tem tese, porque essa palavra especificamente garante a tese, garante o posicionamento, garante a ideia de que há sobre o tema específico, né, que foi o tema aí do Enem, um posicionamento que foi elaborado. E aí ela diz esse posicionamento e fala ainda os argumentos. Sob essa ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social. Que princípios são esses? A liberdade e a privacidade. Então, ao longo do texto, como um todo, do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, essa pessoa que escreveu essa introdução, ela precisa mostrar como que as empresas, para potencializar a notoriedade dos seus produtos, elas invadem a nossa liberdade e a nossa privacidade. Então, ela vai ter que mostrar como que há um desrespeito por parte específica aí das empresas em relação a esse comportamento e essa manipulação que a internet gera. Fernanda pergunta, essa construção da tese na introdução precisa ser sempre no sentido de contradição? Não, não mesmo, tá? Geralmente, a tese ela vem acompanhada, antecedida de um coesivo que representa uma conclusão. Geralmente, nesse sentido, dessa forma, sendo assim, logo, são palavras bem comuns de aparecerem na introdução para trazer aí a tese, tá? Essa daqui é o que a gente chama de tese
explícita, é uma tese que traz explicitamente os argumentos que vão ser discutidos na sequência. Não há uma obrigatoriedade de que isso aconteça em todo o texto, tá? Aqui eu já vou mostrar uma com encaminhamento argumentativo, né? Que é o que a gente ficou de falar. Olha só. Ah, não, não é isso não. Deixe eu mudar aqui de tela. Um outro tipo, vou mostrar logo outro tipo, o último tipo, e aí depois a gente vai na redação falar sobre o encaminhamento da proposta, tá? Um outro tipo que eu gosto muito, que eu acho super rico, é a introdução por alusão histórica, tá? Então a gente falou de três tipos, tá? Uma introdução que é por citação, uma introdução que foi a de frases nominais, e tem essa por alusão histórica, que é muito, muito rica, porque todo mundo estuda história e associa a um período específico, ou globalização, revoluções, né? Aqui, inclusive, esse material ele é legal, ele tem alguns elementos históricos, né, que podem ser utilizados, tipo Grécia e Roma, crise de 29, ditadura militar, era Vargas, período colonial, são elementos aí que são recorrentes nas introduções como contexto histórico. Lembrando que quando você usa contexto histórico, obrigatoriamente esse elemento precisa vir com letra maiúscula, tá? Porque você está determinando um período. É o nome do período. Então, no Brasil, durante o período colonial vem com letra maiúscula, representando ali um elemento histórico, tá? Não coloca com letra minúscula, não. Esse tipo de alusão, ele aparece bastante em temas também. Aqui, ó, a gente tem um exemplo legal que foi do Enem, quando se cobrou a intolerância religiosa. Luana, eu vou desviar esse slide. Na verdade, Luana, hoje eu fiz só poucos slides, só o da abordagem. Aqui são modelos. São modelos que eu uso em minhas aulas. Eu posso disponibilizar um modelo de cada, posso fazer um material disponibilizando um modelo de cada, tá? Esse eu já tinha pronto, eu estou aproveitando para avisar com vocês, já porque eu já tinha separado por tipo, tá? Lá em cima já tem salvinho assim, já por tipo, e aí ficou mais fácil de mostrar a vocês. Eu não fiz um material como uma apostila, mas eu posso fazer, tá? Então, o de alusão histórica, a gente tem aqui caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, foi o tema do Enem 2016. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Olha como esse comecinho de introdução também pode ser utilizado de várias formas por você. Ao invés de utilizar a intolerância religiosa, você pode utilizar o elemento temático. Digamos que o tema seja o preconceito linguístico. O preconceito linguístico é um problema recorrente na história da humanidade. Começou o seu texto. Agora, você precisa mostrar em que momento histórico especificamente você está falando aí desse preconceito como algo recorrente. Aqui no caso, ele vai falar sobre a Idade Média. Na Idade Média, observe que Idade Média está com letra maiúscula, justamente porque trata-se de um período histórico. Por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, e aí, né, Inquisição também vem com letra maiúscula porque representa um nome dado a uma ação que era produzida naquele período. O uso do travessão duplo é algo que vocês também geralmente têm dúvida em como fazer. Ele serve como a vírgula. Ele tem a mesma função da vírgula, né? É isolar alguma coisa, isolar geralmente uma explicação sobre um termo anterior. Poderia ser vírgula? Poderia. Só que a gente já utiliza bastante vírgula ao longo do texto. Então, quando você quer fazer uma especificação e quer dar um destaque, você pode utilizar esse travessão duplo, tranquilamente, em qualquer parte do texto. O detalhamento, por exemplo, na proposta de intervenção, eu acho super rico quando você faz o detalhamento usando o travessão duplo. Você deixa claro que aquela parte ali é um detalhamento, tá? Elisa, a gente está trabalhando com introdução hoje, tá? Boa noite para você. Temos aí, então, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica.
Apesar de o Brasil ser um país laico, olha só, gente, isso aqui é o ponto mais importante quando você faz introdução histórica. Trazer para o contexto atual. Você não quer dar uma aula de história. Redação não é aula de história. O que você quer fazer é fazer uma correlação com o elemento temático e com o fato histórico. Só que você precisa sair do fato histórico e voltar para a realidade, porque o tema está pautado na realidade, na atualidade, em nosso contexto agora contemporâneo. Então, não adianta você ficar fazendo menções ao passado e esquecer de trazer esse elemento para o presente, tá? Fernanda, fala aí, na dúvida é melhor não usar, né, professora, travessão duplo. Na verdade, Fernanda, não tem muito segredo, não. Se você quer explicar alguma coisa e você quer que essa explicação ela fique em destaque, em ênfase no seu texto, bota lá o travessão duplo e é tranquilo. Agora, sim, se você não sabe se aquilo pode ser um aposto, aí sim eu acho que você não deve utilizar. Então, no elemento histórico, na introdução histórica, sempre lembrar de retomar a discussão, volta para o presente, tá? Não esquece de retomar o presente. Sair do passado, retomando o presente. E tem um outro tipo, que é a que eu mais uso, aí, pessoalmente, né, nos meus textos, que é o que eu mais uso, que é a introdução com referência. A referência a livros, a música, a série. Inclusive, eu tenho aqui, né, um tema e os dois modelos de introdução, dois tipos. Esse daqui foi uma aula legal que eu dei, e eu fiz questão de colocar elementos que eram menos recorrentes, né? Como a presença aqui de uma obra, né? Do Leonardo da Vinci, no tema Limites devem ser impostos ao mundo das artes, do tema da manipulação, a música, Admirável Chip Novo, e sobre o tema da violência contra a mulher, uma série, né, da Netflix, coisa mais linda. Vou mostrar só como que a gente faz esse link, tá? A gente está falando aí daquela parte, abordagem do tema, né? Mostrando aí como pode funcionar, como deve funcionar a abordagem do tema, tá? Larissa pergunta, professora, se eu coloco a Constituição brasileira, Constituição e brasileira precisam estar com letra maiúscula? Não, só Constituição, tá? Brasileiro sempre com letra minúscula, só Brasil que é com letra maiúscula. Só para mostrar a vocês como que é feita aí, né, o uso desses elementos mais, digamos assim, menos usuais, né, menos comuns. E por isso que eu gosto tanto, né? Eu acho que a redação, ela tem que trazer um pouco de você, tem que trazer um pouco do seu olhar sobre o mundo, e eu gosto bastante de elementos de repertórios bem diversificados, então eu tento nas minhas redações inserir esses elementos mais diversificados do que fazer aí uso de elementos comuns, como uma lei ou um dado, um filósofo. Eu gosto mais desse tipo aqui. Limites devem ser impostos no mundo das artes? Era uma pergunta, né? É difícil, a gente não tem temas no Enem com perguntas, não é comum que isso aconteça. Célebres artistas do século XV e do século XVI, como Michelangelo e Leonardo da Vinci, retratavam em suas obras as concepções das crenças de seu tempo e acabaram revolucionando a história da arte, mas não pelo caráter provocativo que as obras poderiam assumir, mas sim pela beleza e inovação inerente de suas técnicas. Como eu disse, para você fazer uso dessa alusão, dessa abordagem temática, você não precisa trazer a obra ou a análise, o que o autor queria dizer com aquilo. Você pode só contextualizar. Foi o que aconteceu aqui. Houve uma contextualização sobre o momento de produção do Michelangelo e do Leonardo da Vinci, tá? No segundo tema, manipulação do comportamento do usuário, aqui a gente está fazendo uma analogia com a música. A obra musical, Admirável Chup Novo, é um título, né? Então tem que estar com aspas, da cantora Pitty. Importantíssimo dizer de quem é a música, tá? De quem interpreta a música. Se você souber quem compôs, aí você pode colocar a composição, mas sabendo quem canta é suficiente. Retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Essa é uma introdução muito show, porque o que, é que a pessoa fez? Pegou uma música
e trouxe o contexto dessa música relacionado diretamente ao tema, tá? A gente tem aqui uma relação direta entre a música Admirável Chip Novo e a manipulação que o uso das tecnologias fazem, gerando uma influência no comportamento. Observe que o tema, esse elemento de externo, ele é sempre utilizado para trazer o tema, tá? Deixa eu ver aqui. Gelo fala sobre precisava de uma vírgula depois de musical. Não, nem pensar, tá? Porque senão você separa, a vírgula serviria aí para separar os elementos que são complementares. A obra musical, qual obra? Professores, corretores vão procurar a música para saber se fala disso mesmo. Eu acho engraçado como vocês têm muita dúvida sobre isso. Na verdade, quando tem o treinamento dos corretores, há um cuidado em expor elementos que poderiam ser relacionados, né? Tipo, elementos que um aluno pode citar. É claro que quando está falando da correção do Enem, essa correção é feita de maneira muito rápida, né? Um olhar muito treinado. É difícil que o corretor pare para ir olhar se a música tem isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um elemento na competência 2 que diz que o seu repertório, ele precisa, além de ser legítimo, ele precisa ser produtivo. Então, se você insere essa música e consegue discutir que nela tem alguma coisa, o quanto de credibilidade você escrever é o que vai garantir se o corretor vai precisar ou não buscar essa música. Pode ser que ele não conheça. Meus alunos usam muito séries que eu não conheço. E às vezes eu preciso buscar essa informação para saber se de fato naquele contexto aquela série poderia ser inserida. Mas nem todo corretor tem tempo para fazer isso, principalmente na correção do Enem, que é uma correção mais rápida. Né? O treinamento é mais rápido. Só que também ele recebe um treinamento em relação ao tema. Então, ele já vai ter aí um olhar bem diversificado sobre coisas que poderiam ser citadas. Dificilmente vai ter algo que possa não ser de conhecimento dele. Por último, só mostrando como que ficaria numa série. Na série nacional da Netflix, coisa mais linda, e também, né? Netflix é nome próprio, não precisa de aspas, mas o nome da série precisa. O cenário do Rio de Janeiro, o nome da cidade também maiúsculo, de 1959, é marcado pelo patriarcalismo. Patriarcalismo, se observa que já tem uma relação direta com persistência da violência contra a mulher, né? Essa questão de violência contra a mulher. E aí ele traz aqui, ó, o contexto de como a série pode estar relacionada a esse tema. Nesse sentido, Augusto é um político que, com medo de perder sua bela e cobiçada esposa cantora, abate e agride regularmente em casa, chegando a estuprá-la. Estuprá-la. Quase não sai. 70 anos depois, é evidente que em muitas circunstâncias não se alteraram. A violência contra a mulher persiste no Brasil do século XXI. Aqui ele vai trazer elemento de contextualização, vai fazer essa contextualização relacionada especificamente ao tema, né? E, por último, vai fazer aqui o posicionamento. Olha como ele diz, né? Essa violência, essa persistência da violência contra a mulher, ela é uma consequência, majoritariamente, da insegurança masculina em perder a sua posição de poder. Essa ideia de insegurança masculina é o que garante que haja nesse texto tese. Tá? Eu quero que vocês entendam muito bem isso, porque ter tese é um elemento imprescindível na redação e na introdução, tá? Na verdade, Larissa, tem 3 situações em que se coloca aspas na redação, tá? 3 situações. Primeira delas é o que a gente chama de discurso indireto, né? Quando você vai trazer uma citação de maneira direta, desculpa, indireta não, direta. A frase de alguém, um trecho de alguma coisa, sempre com aspas. Segunda situação, uma palavra estrangeira. Quando você utiliza uma palavra estrangeira, você precisa colocar com aspas. Marketing, por exemplo, deveria ser com aspas, porque é uma palavra estrangeira. A gente tem uma palavra equivalente em nossa língua portuguesa, que é publicidade, propaganda, tá? E a terceira situação é título de obra. Qualquer título de qualquer
obra, uma pintura, uma música, uma série, um livro, qualquer um título de obra vem com aspas. Essas três situações usa aspas. Quando você quer fazer uma palavra que a gente chama de uso coloquial, você não deve colocar aspas, porque, na verdade, o uso coloquial da língua nem deveria ser escrito. Então, muita gente abusa das aspas no texto, porque quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer aquilo de verdade, e aí vai lá e mete um aspas no meio. Isso é errado e prejudica a competência 1, porque você está fazendo uso indevido das aspas e você não está fazendo um texto em língua portuguesa formal, tá? Ainda que você coloque as aspas, você não está colocando um contexto escrito de língua formal. Isso pode trazer prejuízo, tá bom? Bom, só para a gente, então, encerrar aqui nossa aulinha, eu vou mostrar o texto que eu prometi, que é o texto do professor Vinícius, que nele a gente vai conseguir observar os três elementos, tá? Que são necessários em uma introdução. Vou mostrar novamente aqui os três elementos, tá? A gente precisa de uma abordagem do tema, precisamos de tese e precisamos de encaminhamento de proposta. Quer dizer, precisamos não. A gente vai identificar. Deixei esses espaços aqui abertos para que a gente possa tentar encontrar no texto do professor esse elemento e vocês possam completar, tá? Vou fazer a leitura da introdução e a gente vai tentar aí ver se vocês conseguiram compreender a aula de hoje, separando a introdução dele em essas três partes, tá bom? Figelo, o assunto da aula passada foram as competências 4 e 5, tá? A aula passada ela já está disponível lá no canal Redação com Jaque Cardoso, lá no YouTube. Então, lembrados aí o que é que tem que encontrar, né? Na redação do professor. Vamos ler a redação dele. Quer dizer, um trecho dessa redação, tá? O tema foi o tema do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A redação que ele produziu foi: em 1988, Ulisses Guimarães promulgou a Carta Magna e estabeleceu que o acesso à cultura deveria ser garantido a todos. Entretanto, a ineficiente democratização do cinema mostra que a promessa de Guimarães está distante de ser a realidade do cotidiano moderno. Com efeito, a efetiva inclusão cinematográfica passa pela oferta de cinemas em locais marginalizados e de filmes adaptados a pessoas com deficiência. Quero que vocês me digam aí, cadê as três partes que compõem a introdução nessa introdução, tá? John aqui me pergunta, o material vai ter como baixar ou vai compartilhar no grupo? Vou disponibilizar alguns modelos desses de introdução que a gente trabalhou, tá bom? Rian, até todos, abordagem do tema. Acesso à cultura. A Agatha diz, primeiro período, abordagem do tema. Como que ele usou? O que é que ele usou para abordar o tema? A Carta Magna, não é isso? E ele classifica essa Carta Magna em um período, temporalmente, 1988, né? Então, se a gente fosse pegar lá o nosso slide que a gente estava trabalhando, eu vou deixar isso daí na frente, mas eu vou colocar aqui, a gente teria a abordagem do tema por meio do uso da Carta Magna, situando ela o quê? Historicamente. Né? Uma abordagem histórica, porque ele situa um período específico, 1988. E faz o que em relação a essa Carta Magna? Ele mostra que ela concede o acesso ao lazer, como sendo um direito. Depois disso, a gente tem o quê? Uma tese. Que palavra nessa introdução marca a tese? Hum,
Camille pergunta qual grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Grupo D. Tese, ineficiente e democratização. Muito bem. Essa palavra ineficiente é o que garante um posicionamento sobre o tema. A democratização do acesso ao cinema é necessário porque o acesso à cultura é garantido na Carta Magna, ou seja, em nossa Constituição, mas nem todo mundo tem acesso. Então, tem havido uma ineficiente democratização. Muito bom. Entretanto, moderno, tema parafraseado, isso aí, né? Uma paráfrase do tema é uma maneira de você fazer a inserção temática. Então, eu teria como tese o fato de que há uma ineficiente democratização. Essa ideia de que a democratização ela é ineficiente faz com que a gente pense o tema a partir de uma perspectiva negativa. Isso é legal, porque se o tema está dizendo que a democratização do acesso, ele quer dizer que precisa existir uma democratização, é preciso promover uma democratização. Então, alguma coisa não está correto, alguma coisa não está legal, porque não tem havido a democratização, né? A Agatha fala, o encaminhamento da proposta está aí em a efetiva inclusão cinematográfica. Muito bom, muito bem. O encaminhamento da proposta é justamente quando ele mostra que há uma necessidade de fazer o quê? A efetiva inclusão cinematográfica. E vai ter uma outra coisa aí que faz parte do que a gente costuma falar, que é a tese, né? Costuma falar por quê? Porque tem gente que confunde a tese com os argumentos, tá? Tese não é argumento, tese é posicionamento. Pode ser que, ao escrever a tese, você já coloque os seus argumentos. E aqui a gente tem justamente na frase do encaminhamento de proposta, aparecem os dois argumentos, né? Ele diz que a efetiva inclusão cinematográfica passa pela oferta de cinemas locais, então ele vai ter que discutir sobre isso, né? A ideia de ofertar maior quantidade de cinemas, né? E aí, isso para dar conta do tema, que tinha a ver com o local, cinema, e não com filmes. A gente falou também disso em uma aula. E de filmes que sejam adaptados a pessoas com deficiência. Eu achei esse texto do professor Vinícius legal, porque pouca gente falou sobre essa questão das pessoas com deficiência. E eu fiquei bem assustada quando eu vi o tema, porque eu vi o tema sem os textos de apoio. Meu primeiro contato com o tema foi sem os textos de apoio, e o MEC publicou simplesmente uma foto com várias pessoas de diferentes formas e o tema embaixo, né? O MEC não, o INEP, né? E uma das pessoas, uma das imagens eram pessoas com deficiência, pessoas que eram cegas e pessoas que eram cadeirantes. E me chamou a atenção se algum texto de apoio trataria desse fato da democratização do acesso ao cinema na perspectiva de inclusão de pessoas com deficiência. E não houve, pelos textos de apoio, esse olhar, mas isso não quer dizer que não poderia falar sobre isso. Então, olha só, vou mostrar agora a vocês como que fica o nosso plano de texto. Como que vocês têm que pensar aí a construção da introdução, ó? E quando você consegue fazer uma boa introdução, você vai conseguir fazer esse processo inverso, que é o que a gente fez aqui agora, tá? O que foi que eu fiz? Com a ajuda de vocês aí por meio do chat, eu completei os elementos aqui da nossa introdução. A gente tinha apenas os elementos, abordagem do tema, tese e encaminhamento da proposta.
A gente completou com o que a gente leu da redação do Vinícius. Como que ele fez a abordagem do tema? Ele utilizou a Carta Magna com uma perspectiva histórica, marcando temporalmente o ano de criação da Carta Magna. E disse o quê? Que a carta, ela dá acesso ao lazer como um direito. Depois, ele se posicionou, dizendo que a democratização do acesso ao cinema se dá de maneira ineficiente e que, para mudar essa realidade, era preciso ofertar uma maior quantidade de cinemas e alterar o modo como os filmes são feitos, criando também filmes adaptados a pessoas que possuam aí alguma deficiência. E encaminhou uma proposta para isso, o fato de que deve haver uma efetivação da inclusão cinematográfica, da inclusão por conta de pessoas que não tenham acesso pela distância ou por conta de pessoas que não tenham acesso devido a não conseguirem ver o filme da maneira comum, usual, que as outras pessoas veem. Então, observe que o que é que a gente tem na introdução? A gente tem aspectos bem marcados, bem pontuados. Esse é um exercício muito legal de vocês fazerem. Peguem textos seus, disponibilizados na internet, e façam esse retrocesso de um texto pronto, tentem observar como que se deu essa construção do plano de texto. Se você conseguir inserir esses elementos, significa que há ali uma boa introdução. Ok, gente. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, né? Porque além de estar sozinha, não sei o que aconteceu, os outros professores que viriam também participar da aula hoje não apareceram. Eu tenho uma live de uma das escolas que eu trabalho hoje com um autor baiano, né? O Aleilton Fonseca, que é um dos autores que cai em um vestibular aqui da minha região, né? Um vestibular estadual, que é um NEB, que ainda faz vestibular tradicional, e ele vai fazer uma live aqui falando um pouco sobre a obra dele, tá? Deixe-me ver aqui, Fernanda fala, professora, tem algum exemplo de introdução que não apresente posicionamento de oposição ao primeiro período? Sim, sim, tem vários exemplos, tá? Não há essa necessidade, não. Você tem que se posicionar. Depende muito da construção do tema. Pode ser que o tema traga a importância, e aí você não vai construir uma oposição, você vai construir uma ideia positiva. Sempre ver argumentos que mostram coisas negativas. Aí é diferente. Até, como eu disse, tese é uma coisa, argumento é outra. Tese é como você vê. Você vê que, de fato, é importante democratizar o acesso à cultura? Você vê que é importante, de fato, fazer com que a educação à distância chegue para todo mundo? Agora, os argumentos que você vai usar para mostrar como isso é importante podem ter uma perspectiva negativa, tá? Geralmente tem negativa porque é mais fácil falar de maneira negativa. Se eu digo que o governo está fazendo alguma coisa, é mais fácil eu falar que o governo está fazendo, está deixando de fazer alguma coisa do que ele está fazendo alguma coisa de fato, né? Então, esse olhar negativo do argumento é mais fácil por conta disso, mas não é uma obrigatoriedade, tá bom? Gente, mais alguma pergunta?